Senhoras e senhores, dando continuidade à programação do 9º ENAI, daremos início a seguir à 4ª sessão temática desta tarde com o tema: atacar as distorções, a cumulatividade e a tributação sobre os investimentos e exportações, enfrentar a complexidade do sistema tributário, reduzir a insegurança jurídica, eliminar a arbitrariedade. Uma reforma tributária é essencial para o crescimento das empresas e do Brasil. E para mediar essa sessão temática, chamaremos ao palco o jornalista Guto Abranches. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Para mim é um grande prazer, é uma honra também estar aqui participando do nosso ENAI 2014 e é uma tremenda responsabilidade. Agora há pouco a minha colega Cristina Lemos disse que ela tinha uma responsabilidade gigante de suceder ao nosso também colega e amigo William Vac. Imagina então a minha, que é de suceder a eles dois. Eu tenho a meu favor um tema candente, não vou fazer alusão diretamente a ele, porque ele faz parte da minha provocação, mas com certeza eu terei a ajuda do calor dessa discussão para trazer aqui aos senhores o meu melhor papel, que é de facilitar a conversa sobre essa nossa temática nessa etapa que iniciamos agora. Bom, para dar início ao nosso trabalho mais propriamente, eu quero convidar para formar a nossa bancada aqui de debatedores o senhor presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, senhor Glauco José Corte, inicialmente. Senhor Glauco, por favor. Seja bem-vindo. Conosco está também o senhor Marcos Mendes, ele que é consultor legislativo do Senado para o tema. Boa tarde, seja bem-vindo. Também integra essa nossa etapa de conversa e de trabalho Flávio Castelo Branco, ele que é gerente executivo de política econômica da CNI. Flávio, nos dê o prazer. Fiquem à vontade, por favor, tomem os seus assentos. A nossa CNI, a quem eu agradeço uma vez mais a honra do convite e da confiança, pessoa do nosso Robson, do nosso próprio Flávio Castelo Branco, da organização, toda a equipe que coordena aqui os nossos trabalhos. A CNI me convida a fazer uma provocação e por isso não tratei antes aqui do tema, não fiz alusão ao tema. É muito fácil fazer uma provocação para mim nessa tarde, diante dos senhores e à frente dessa temática. É só dizer a seguinte expressão: reforma tributária. É ou não é uma provocação? No bom sentido, talvez até não apenas no bom sentido. Afinal de contas, falar de reforma tributária diante dos senhores é praticamente chover no molhado. Os senhores vivenciam a experiência, o impacto, o peso da carga tributária, dos impostos, todo tipo de tributação, em cada pequeno gesto, em cada respiração da sua atividade na economia e sobre a vida, inclusive, dos seus colaboradores. Até eu, que sou jornalista já há algum tempo, não revelo quanto, mas há algum tempo, já tive a oportunidade de, mais de uma vez, até com o nosso Flávio, discutir um pouco também da necessidade e da premência da reforma tributária. Então, não vou me ater a isso. Acho que o caso é mais da gente perguntar o seguinte: por que é que esse tema, para os olhos do jornalista, aqui no caso eu, é tão importante e tão rico, também do ponto de vista da sua atualidade? Por que é que esse tema é atual? E vejam, é sempre atual. Uma resposta que vem de imediato é a seguinte: é atual porque a reforma tributária simplesmente não acontece. Então, cada vez mais e continuadamente, enquanto se espera, se mantém a expectativa, se torna ainda mais imprescindível a necessidade da realização da reforma, mais atual é esse tema. Para o jornalista, um prato cheio. Para os senhores que estão na atividade produtiva, um empecilho e tanto. Afinal de contas, na festa,
no momento em que a economia nada de braçada, quando consegue alguma chance de ter um desempenho mais significativo, por exemplo, na saída da crise internacional, 2008, 2009. Haveria outros exemplos, mas não tantos, afinal de contas. Mas, enfim, na hora da festa, ninguém quer ser o chato para ir lá e falar, não, peraí, a gente tem que fazer o dever de casa, vamos botar alguém para trabalhar, para defender a importância, por exemplo, da reforma tributária. Nesse momento, não adianta que não acontece. Será que, então, no momento da crise, é que se faz absolutamente necessário? Será que a gente tem a competência, se não de implementar, mas de trabalhar pela implementação de uma reforma tributária? Se não, continuam pesando exemplos como os que se seguem, que eu pensei da própria compilação que a nossa CNI nos providenciou. Vejam, para a instalação de uma planta industrial no Brasil, o valor final, de acordo com esse levantamento da CNI, num comparativo de 4 países, o valor final no Brasil sobe em 10%. No caso do Reino Unido, sobe em 0,4%, e nos casos de México e de Austrália, talvez com perfil mais aproximado do Brasil, esse peso final, esse valor final sobe em 1,6%. São fatores como esses, são indicadores como esses que tornam talvez mais fácil entender como é que a nossa 7ª economia do mundo é apenas a 29ª em exportação de manufaturados. Não é isso, Flávio? Ou seja, muito potencial a se explorar, sim, mas quando se vai explorar? Além do peso da tributação, existe a complexidade dessa mesma tributação, que acaba induzindo a burocracia, que acaba desestimulando o investimento. Aí vem uma boa ideia, vem o simples, já de algum tempo. Uma boa ideia, o simples, ok. Então, aos poucos se desenvolve da seguinte maneira uma ideia que era boa. A empresa que fatura até R$3.600.000 por ano, paga R$400 mil de impostos. Ok, se faturar 1 centavo a mais, passa a pagar 700 mil. Mais um dado levantado pela própria CNI. Olha, eu vou parar com os exemplos por aqui, com certeza os senhores os dominam e os conhecem muitíssimo melhor do que eu, e não preciso me estender nisso. Mas também mencionar que, além da necessidade de mudar, propostas para essas mudanças não faltam. A própria CNI listou uma grande quantidade delas no material disponibilizado a todos nós, para esse nosso encontro. Então, eu quero começar os nossos questionamentos, aos nossos debatedores, colocando não as perguntas na linha do por que é que não acontece. Vamos tentar pensar a coisa um pouco mais para frente. O que é preciso? O que é possível? Qual é o ritmo, não só da discussão, mas da implementação necessária das reformas? De pequeno em pequeno avanço, ou deve-se pensar única e exclusivamente no planejamento amplo, geral e restrito, para usar uma expressão simpática, para toda a carga de tributação, e não será este próprio planejamento de longo prazo mais um fator a tornar mais difícil a execução e se colocar isso em prática? Há um sem número de outras questões. Por exemplo, dá para pensar em mudanças de apenas parte do sistema, isoladamente, pedaço por pedaço? Isso torna exequível uma reforma? Como equacionar, por exemplo, impostos sobre serviços ou o ICMS nessa mesma discussão, já que as tão diferentes legislações acerca do imposto de circulação, por exemplo, propiciam em alguma medida, em maior ou menor medida, por exemplo, a guerra fiscal, e não dá para negar que, parte a parte, Estado a Estado, na competição com seus pares, sempre há alguém que sai um pouco mais beneficiado dessa própria guerra fiscal. Mas, sobretudo, senhores, além dessas questões, existem várias outras, a gente vai procurar colocar ao longo aqui da nossa conversa. Eu quero trazer, aí sim, a tal da provocação, para formular para os senhores uma questão que já vai ficar no ar. Será que esse ambiente, que se pode dizer hostil, que o país viveu recentemente no período eleitoral, que o meu amigo William Vac classificou como, ele que tem um pouco mais de experiência como jornalista do que eu, ele classificou como uma experiência inédita do ponto de vista da agressividade de parte a parte, de candidatura a candidatura, de partido a partido. Será que este tom da conversa, este calor das discussões, teria ele o condão de mexer um pouco com os brios do nosso Congresso, dos nossos parlamentares, dos nossos agentes formuladores de política, para que, afinal de contas, esta discussão não se esgote apenas uma discussão, mas se viabilize de uma vez por todas? Talvez essa pergunta não seja formulada ela própria, talvez sim, mas de qualquer maneira ela vai ficar na cabeça da gente para permear as perguntas e respostas que
vão nos acompanhar a partir de agora. Eu quero convidar os senhores a participar comigo, a formular as primeiras questões, para dar início aos nossos debates. O nosso primeiro tema já está aí no telão, e eu convido os senhores a observarem. Primeira questão, no aspecto tributação e competitividade. Deve-se buscar uma ampla reforma da tributação sobre bens, com a criação de um IVA nacional, unificando tributos sobre bens e serviços atuais, como eu mencionava, PIS, COFINS, ICMS, inclusive ISS, ou fazer mudanças localizadas, apenas aperfeiçoamentos nos tributos que já existem. Alternativa B, seria necessária uma ampla reforma da tributação sobre serviços, com agregação do ISS ao ICMS, e como fazer isso? Alternativa C, o que deve ser feito para se desonerar a atividade produtiva e os investimentos de forma estrutural e definitiva e não pontual e temporária. Os senhores são convidados a votar, vai contar ali o nosso reloginho de 30 segundos e a partir de então damos início à nossa conversa. Opa, o tempo ficou mais curto? De qualquer maneira, convido os senhores a votar. Inicialmente eram 30 segundos. Vamos dar um desconto, né? Vamos contar um pouquinho mais de tempo para que os senhores possam votar. O tempo ficou exíguo demais. Vamos lá, contar mais um pouquinho de tempo. Estou contando aqui no relógio. Atenção, mais 5 segundos de votação. Atenção. E agora sim, esgotado o tempo, vamos ver como é que ficou a opção. Olha, acho que sem sombra de dúvidas, a alternativa C. Vocês visualizam bem aí também, né, no nosso retorno de vídeo. A alternativa escolhida é a alternativa C. O que deve ser feito para se desonerar a atividade produtiva e os investimentos de forma estrutural e definitiva e não apenas temporária e pontual, né? Como dizia, 51,8%, a ampla maioria, portanto. Muito obrigado. Vamos lá. Iniciando, então, as nossas propostas de debate, eu quero colocar essa questão, inicialmente, para o nosso representante aqui da indústria, o senhor Glauco Corte, pode nos fazer trazer a sua opinião acerca desse tema. Claro que a gente vai procurar fazer a conversa rodar entre todos os participantes. Senhor Glauco, por favor. Está funcionando? Não? Vai chegar um outro aí já. A dinâmica do nosso encontro será sempre essa, contando com vocês, utilizando-se aí do controle remoto e participando, votando nas questões a serem debatidas. Boa tarde a todos. Bom, começa por um novo sistema tributário. No sistema tributário atual, em que se tributa exportação, se tributa investimentos, não é possível fazer a desoneração. Então, por isso nós somos, inclusive, favoráveis a uma ampla reforma tributária, e não fatiada, porque isso está demonstrado que não deu certo. Ao longo dos anos, se seguiu essa metodologia de reformas pontuais e deu no que deu, um sistema tributário caótico, cada vez mais sufocante para a iniciativa privada. Então, nós somos favoráveis a um novo sistema tributário e que privilegia a produção e os investimentos, sem onerá-los. Hoje, o investidor, ele é desestimulado a investir, uma vez que ele inicia o pagamento de tributos, pagamento de impostos, antes de iniciar as suas atividades operacionais. Ele antecipa para o governo, portanto, inibe outros investimentos, dificulta os investimentos e, portanto, nós deveríamos, a partir de um novo sistema tributário, desonerar completamente os investimentos, fazer a unificação dos diversos tributos que incidem sobre a circulação de bens e simplificar o sistema tributário, que é muito complexo, custoso, de custos acessórios elevados e que também dificultam novos investimentos e novas atividades industriais. Senhor Marcos, eu acho que a tendência será jogar um pouco da conta dessa discussão no seu colo, e eu espero que o senhor não nos leve a mão, mas acho que a tendência é mais ou menos essa, já que o senhor nos traz a visão de dentro do Legislativo. Esta opinião
que o senhor Glauco nos traz não denota um enorme trabalho a ser realizado? E isso não tem nada de mal, afinal de contas, os senhores parlamentares estão lá para isso mesmo, e a sociedade como um todo também. Mas, do ponto de vista da demora e do demasiado tempo que já se perdeu para se promover uma reforma tributária, pensar na reforma mais ampla e geral não é exatamente um dos motivos que a tornam mais difícil de visualizar no horizonte? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Guto. Primeiro, um esclarecimento, eu não estou falando em nome do Parlamento, falo em nome pessoal, né? Antes de tudo, sou um pesquisador da área, né? Quem teve a oportunidade de ler esse excelente documento que a CNI fez como introdução aos nossos debates aqui, vê um bom resumo do que seria uma reforma tributária ideal, né? Uma reforma que unifique ICMS, ICS, ISS e outros impostos sobre valor agregado e os transforme, de fato, num imposto sobre valor agregado, desonerando completamente o investimento, né? Acabando com a incidência em cascata, desonerando as exportações, né? Me parece que está, pelo menos na área técnica, está muito claro qual é a reforma tributária ideal, né? Por que ela não acontece, né? O meu diagnóstico é de que uma reforma tributária ideal não acontece porque ela, muito provavelmente, vai resultar em redução da arrecadação tributária. O nosso sistema tributário não é maluco à toa, ele é maluco porque ele arrecada muito, né? E as nossas instituições públicas, a nossa forma de fazer política, de organizar o governo, de 3 décadas para cá, resultou numa forte expansão do gasto público. Então, todo início de conversa sobre reforma tributária, ele começa a murchar quando os agentes que estão discutindo a reforma tributária percebem que vão perder receita, né? E que esse ou aquele programa, ou esse ou aquele fonte de emprego, ou esse ou aquela despesa pública vai ficar ameaçada, né? E tudo, então, para. Nós estamos numa conjuntura muito grave, né, e que vai dificultar muito a introdução da reforma tributária nesses primeiros anos de governo, que é uma tremenda crise fiscal. Se nós já sabemos a priori que a grande probabilidade de uma reforma tributária racionalizadora será reduzir a receita fiscal, vai haver muito pouco espaço político para se discutir a sério uma reforma tributária. Ainda que a reforma tributária não reduzisse, não viesse a reduzir a arrecadação, nós temos um outro limitante, um outro constrangimento, que é o pequeno espaço para negociação de reformas, né? Não se pode negociar no Congresso 3, 4, 5 grandes reformas ao mesmo tempo, né? E me parece que a prioridade política vai acabar sendo como resolver a crise fiscal. E, em vez de reforma tributária, infelizmente, eu acho que nós vamos acabar observando um aumento de carga tributária. Espero que isso seja feito da forma menos irracional possível, né? E fazer isso da forma menos irracional possível, na minha opinião, seria, por exemplo, reverter a atual política de desoneração da folha de pagamento, né? Aí é um ponto que eu discordo do documento da CNI, que propõe a permanência disso e a ampliação. Essa é uma política que não deu certo, é uma política que acaba prejudicando, de certa forma, a indústria, porque barateou o fator trabalho e induziu a indústria a buscar mais fator trabalho, quando o fator trabalho está escasso no mercado, o índice de desemprego está baixo. Então, em vez de você ter uma desoneração de custos tributários, você vai ter um aumento de custos de salários, né? Além disso, a medida não foi dada apenas para a indústria, foi dada também para o setor de serviços. Então, não representou um diferencial de custo para a indústria, porque toda a economia teve esse benefício. Isso já custa 20 bilhões de reais só em 2014. A desoneração do IPI passou de 7 bilhões, né? E não é por outro motivo, além da queda da atividade econômica, que nós abrimos um tremendo déficit primário. Então, nós estamos, então, realmente com muita dificuldade de viabilizar reforma tributária nos primeiros anos desse governo. Flávio, a minha tendência inicial era lhe perguntar se o primeiro dia de novo governo, sobretudo quando não existe a perspectiva de uma reeleição, como é o caso agora, não seria o exato momento para se lançar mão do capital político da eleição recente e fazer as medidas, talvez, antipáticas, impopulares, até no sentido de equilibrar as contas. Só que essa pergunta vai ficar um pouco para depois, porque o nosso Mendes acaba de falar de que história é essa de desonerar a indústria. Vamos lá, você foi citado. Bem, boa tarde a todos.
Nós temos aí duas perguntas, a pergunta eletrônica aqui e as outras que saíram aqui da discussão. Vamos ver qual a ordem que a gente trata delas. A questão da desoneração da folha, a última que o Marcos mencionou aqui, na verdade, houve um certo desvirtuamento do princípio que era atuar para melhorar a competitividade dos segmentos, principalmente aqueles que têm uma competição mais forte com os produtos intensivos de mão de obra. Evidentemente, a conta dessa desoneração ficou muito elevada, porque foram introduzidos segmentos que não estão expostos à competição internacional. Né? É uma discussão muito ampla sobre qual a base tributária que deve ser adequada para financiar a Previdência, mas, sem dúvida nenhuma, tem um objetivo que foi de dar condições de igualdade, de competição para com os produtos estrangeiros, até porque ela incide sobre os produtos importados e, com isso, você cria mais isonomia. Voltando à pergunta inicial, a desoneração do investimento, a oneração que ocorre hoje é um resultado da irracionalidade do nosso sistema, explicita aí esse sistema irracional, que prejudica fortemente o investimento à medida que aumenta o custo do projeto de investimento, muitas das vezes, enquanto o projeto está sendo implantado, não tem fluxo de caixa positivo, as empresas têm que recolher tributos sobre os produtos que adquirem e não têm direito de utilizar aquele crédito. Ora, nós temos que ter um sistema mais racional. A melhor forma é tornar esse sistema sobre o valor adicionado, sobre a circulação de bens, o PIS/COFINS, o ICMS, muito mais amigável para o investimento. No PIS/COFINS até que avançou alguma coisa em termos de recuperação de crédito nos últimos anos, mas ainda temos muita dificuldade no ICMS. São 27 estados, cada uma tem uma legislação diferente e, muitas das vezes, o empresário que realiza o investimento recebe os créditos, ou pode utilizar esses créditos durante um período de 48 meses. Ora, isso é um horizonte muito longo, termina encarecendo o projeto. Uma das principais causas do aumento do custo de um projeto de investimento que você mencionou na abertura aí da sessão, aquele estudo que a CNI fez e apresentou as propostas para a redução do custo de investimento, está exatamente na não recuperação desses créditos de uma forma imediata. Lá no estudo tem uma série de propostas, vai a alíquota zero, a eliminação do IPI para os bens destinados a ativo fixo. Eu acho que hoje mesmo, aqui nas discussões anteriores, foram colocados com muita clareza que o custo do investimento no Brasil é mais alto. As experiências colocadas aqui disseram isso e faz com que as empresas terminam sendo desestimuladas a investir. Um sistema tributário mais amigável ao investimento, com a recuperação imediata de créditos, a eliminação de tributos que incidem sobre a aquisição de bens de capital destinados ao ativo fixo, evidentemente é um passo. Agora tem que ser de forma definitiva, não ficar, muitas das vezes, com horizontes de tempo, com prazos de validade, porque isso encurta o horizonte do empresário e o horizonte mais longo é fundamental para a decisão de investimento. Vou pegar essa sua deixa mesmo para passar a palavra ao senhor Glauco. Queria fazer uma complementação. Pois não. É que esse é bem um caso de uma decisão pontual. Tomou-se a decisão de desonerar a folha de pagamento sobre determinados setores. Foi bom para os setores que tiveram a desoneração, mas criou outras consequências, porque não se teve a visão de conjunto. Por isso é que nós, sempre que se tomam decisões pontuais, nós podemos resolver um problema e criar outros. E é o que vem acontecendo ao longo dos anos. Queria ouvir a opinião do senhor mesmo, e ele passar a palavra para falar disso. A gente tem ainda mais um minutinho para essa temática aqui. Eu vim em termos mais práticos, mais objetivos. O que fazer para que essa desoneração seja estrutural, seja efetiva no longo prazo, e não apenas pontual e temporário? Qual é o raciocínio? O governo tem que encaminhar uma proposta que o Congresso aprove. Mas é difícil retirar apenas a tributação sobre os investimentos, né? Nós temos que ter alguma medida mais ampla, que seja sistêmica e que não cause distorções em outras áreas. Portanto, mesmo que se leve um pouco mais de tempo, eu acho que é desejável que se examine uma proposta de um novo sistema tributário
que reduza os encargos sobre os investimentos, que priorize a produção e que crie um ambiente institucional mais favorável aos empreendimentos. Muito bem. O senhor Mendes quer fazer um último comentário rápido nesse tema? Senão passamos... Só lembrar que já foi tentado isso com a Lei Candir, né? Que a Lei Candir desonera os investimentos em ativo permanente, e na hora que vai começar a valer e desonerar para valer, aparece alguém e prorroga o prazo, né? Por quê? Porque a receita vai cair, e ninguém quer perder receita, né? Então, eu acho que eu estou antecipando um tema que nós vamos conversar um pouco mais para frente, mas, primeiro, nós temos que resolver o problema do crescimento do gasto, né? Com o gasto crescendo no ritmo que ele cresce, só o governo federal, pegando só a estatística do governo federal, em 97 ele gastava 15% do PIB de despesa. Hoje já passa de 20% do PIB, só de despesa primária, não financeira, né? Então, um ritmo de crescimento disso, tem que arrumar tributo em qualquer lugar, não há espaço para racionalização. Flávio. Bem, acho que, rapidamente, a questão de uma reforma mais ampla é que ela precisa de um horizonte de tempo maior. Eu acho que talvez nós precisamos de algumas medidas de impacto mais imediato. O que nós precisamos ter é saber qual o norte, onde queremos chegar, e compatibilizar as mudanças que vão ser implementadas num prazo mais longo com aquelas que podem ser implementadas num prazo mais curto. A reforma, no conceito de reforma, ela precisa estar presente. É isso, só nós temos aí como administrar a questão do tempo entre o curto e o longo prazo. Eu estou de acordo, Flávio. Se faz o sistema e se estabeleçam as etapas em que de sua vigência, mas aí nós sabemos justamente onde estamos e onde queremos chegar, o que é essencial para o empresário e para o investidor. O negócio é começar a fazer, né, gente? Acho que é o caminho. Bom, segundo bloco, segunda temática, tributação e equilíbrio fiscal. Uma vez mais, quero convidar os senhores a escolherem a pergunta a ser formulada aos nossos debatedores. As opções vão surgir no nosso telão. Vamos lá. Tributação e equilíbrio fiscal. Alternativa A, como dar eficiência e eficácia ao gasto público de modo a reduzir a necessidade de recursos e tratar com racionalidade o sistema tributário para atender à urgência de maior competitividade às empresas. Alternativa B, quais as fontes de pressão para aumento do gasto público de que falávamos, o que fazer para colocá-la sob controle. Alternativa C, há espaço para a redução da carga tributária brasileira e como fazer? Nosso reloginho vai aparecer, são 30 segundos, podem votar. Mais 10 segundos. Dois, um. Vamos ver. A pergunta escolhida foi... Alternativa A, como dar eficiência e eficácia ao gasto público de modo a reduzir a necessidade de recursos e tratar com racionalidade o sistema tributário para atender à urgência de maior competitividade às empresas. Esse é o passo para o nosso Marcos Mendes, por favor. Bom, essa pergunta vai me dar a oportunidade de fazer um marketing aqui, que eu tento responder essa pergunta num livro que eu acabei de publicar, chamado Por que o Brasil Cresce Pouco, né? E uma parte central da resposta de por que o Brasil cresce pouco é porque o Estado brasileiro gasta muito, né? E a tese polêmica que eu defendo no livro é de que o Brasil tem uma combinação que é de duas questões estruturais que levam ao crescimento do gasto, que é uma alta desigualdade social combinado com uma ampla democracia. É fácil entender qual é a lógica. Se você não tem um governo democrático, né, a classe política não precisa do voto dos mais pobres, da grande maioria pobre, e, portanto, pode excluí-la dos gastos públicos. E foi um pouco isso que aconteceu durante o período do governo do regime militar, né? Só a classe média alta e os mais ricos do país tinham acesso às decisões do governo, né? A saúde pública não era universalizada, as crianças pobres não estavam na escola, não havia proteção social aos idosos pobres, não é? Porque essa parcela estava excluída. O que aconteceu depois da redemocratização, né?
rapidamente os políticos descobriram que precisavam do voto dos mais pobres para se eleger e houve um boom de políticas a favor da população mais carente. Algumas mais eficientes, outras menos eficientes. A classe média também ganhou grande espaço, porque a classe média ganhou voz. Durante o período militar, havia uma grande restrição à sindicalização, à formação de organizações sociais, né? Hoje tem organização para todo tipo, né? Essas organizações e sindicatos pressionam a classe política em favor das suas demandas, né? E a demanda da classe média é aposentadoria em valores superiores ao que foi contribuído ao longo da vida, emprego público bem remunerado, universidade pública gratuita para os seus filhos, tudo isso custa dinheiro, né? E o segmento de renda mais alta, que tinha acesso ao Estado durante o governo militar, continuou tendo esse mesmo acesso via conexões políticas, financiamento de campanha, de modo que o Estado brasileiro tem que atender ao pobre, tem que atender à classe média, tem que atender ao mais rico, com demandas totalmente diferentes umas das outras, e aí o gasto público explode, né? Então, qual é a lógica de uma programação de longo prazo para a gente resolver esse problema, né? A gente precisa reduzir a desigualdade social no país, né, ao mesmo tempo em que busca controlar o gasto público. Isso me leva às seguintes diretrizes. Primeiro, a gente tem que focalizar a política social naqueles programas que funcionam melhor, que efetivamente reduzem a pobreza, reduzem a desigualdade e eliminar ou diminuir aqueles programas que não dão tanto resultado para o custo que têm, né? Em segundo lugar, a gente precisa aumentar muito a transparência das contas públicas, né, e os mecanismos de controle fiscal, do tipo lei de responsabilidade fiscal, para evitar que grupos de interesse consigam aprovar projetos, consigam aprovar programas que representem transferência de renda para si, concentração de renda na sociedade e pouco serviço público prestado à sociedade, né? Então, indo para medidas mais práticas, né, eu veria, por exemplo, a necessidade da gente regulamentar o direito de greve dos servidores públicos. Hoje, os servidores públicos têm muitos direitos de greve e pouco espaço para serem punidos em caso de greves excessivas, greves até consideradas ilegais. As greves no setor público são longas, né? Isso leva a um poder de pressão dos servidores públicos muito alto para ter alta remuneração, paralisa setores essenciais da sociedade, como professores, policiais, durante 60, 90 dias, né? É uma pauta que precisa ser resolvida porque o peso da folha de pagamento é muito alto no gasto público. Nós precisamos urgentemente de uma reforma da Previdência. Ao contrário do que muita gente pensa, a Previdência Social não distribui renda, ela concentra renda. O efeito final da Previdência Social é tirar dinheiro dos mais pobres para dar para a classe média. Então, nós precisamos aprofundar a reforma da Previdência, porque isso vai não só redistribuir renda, como vai abrir espaço fiscal para a gente reduzir a carga tributária e vai melhorar o horizonte de longo prazo para os investidores, que não virão mais na Previdência uma bomba fiscal como ela é hoje, né? Então, nós precisamos encontrar formas de reformar, maneiras de reformar o Estado que redistribuam renda ou não piorem a concentração de renda e, ao mesmo tempo, aumente a eficiência do gasto público. Flávio, a população mais pobre versus as empresas? É o social versus a pessoa jurídica? Ou o que priorizar? Como? Bem, na verdade, quem tem que fazer essa priorização é a sociedade. Mas no Brasil nós temos um processo meio caótico orçamentário, né? A discussão do orçamento uma discussão em que eu quero sempre colocar mais recursos, sem olhar aonde esses recursos vão ser utilizados e o que eles vão gerar. Por exemplo, nós não temos metas físicas de desempenho do setor público. Eu aí vou de acordo aqui, concordando com o Marcos, certo? Focalizar os programas e medir a eficiência desse gasto. Aqui nós sempre queremos mais gasto. A demanda é sempre, por exemplo, de aumentar o percentual de recursos para a educação ou para a saúde, sempre aumentar o volume de recursos, como se simplesmente gastar mais vai resolver os problemas. E muitas das vezes você, ao contrário, está sendo permissivo com ampliação de gastos desnecessários, tá? Muitas das vezes você bota nesses percentuais mínimos de despesas que estão fora do objetivo do programa, né? Ou até podem ser, por exemplo, aposentados, pensionistas dentro dos gastos com educação. Qual é a finalidade?
né, melhorar a educação. Então, nós temos que ver onde precisa de mais educação. Muitas dessas exigências mínimas estão na própria Constituição. Quer dizer, a Constituição é alguma coisa para ser permanente, né? E, evidentemente, as prioridades de gasto público devem se adequar à evolução da sociedade. Se nós temos necessidade, por exemplo, de mais recursos de saúde, porque a população envelheceu, precisamos, então, destinar mais recursos para a saúde, porque a população envelheceu. Talvez metas trienais, quinquenais, possam ser utilizadas em vez de simplesmente colocar mandatoriamente na Constituição percentuais mínimos de gasto. Eu acho que isso não é contrário ao que o Marcos está dizendo, muito pelo contrário, ele vai focalizar melhor o uso dos recursos públicos para os programas finalísticos. Senhor Glauco, dá para manter os gastos públicos, a pressão que eles exercem sobre algum nível de controle? Como? É fundamental, né? Porque o tamanho do Estado ficou maior do que o país. O Estado cresce mais do que o setor privado cresce, em termos de gastos, de pessoas, há uma transferência muito grande de recursos que são bem aplicados no setor privado para o setor público, onde metade dos recursos se perdem no caminho, não chegam ao seu destino. Quer dizer, tem que haver um enxugamento da administração pública em todos os níveis e poderes, para que ela se torne um pouco mais eficiente e não acabe sufocando a sociedade com custos crescentes e de repasses crescentes de recursos que são do setor privado para o setor público. Senão, a lei de responsabilidade fiscal foi um avanço nesse sentido, mas ao longo do tempo ela foi também recebendo alguns remendos que pioraram, né? Então, é preciso uma decisão política de enxugamento da estrutura do Estado, porque senão realmente os gastos são crescentes e o setor privado paga uma conta pela qual ele não é responsável, pela qual ele não tem nenhuma possibilidade de influenciar. Por isso, o Congresso Nacional tem que tomar uma decisão em relação ao enxugamento da máquina pública. Eu vou passar a bola, então, para o Marcos Mendes. Há espaço para isso? Mais do que espaço, há ambiente, sobretudo nesse momento, eu mencionava a disputa eleitoral muito aguerrida, muito acirrada, para ficar apenas em termos, digamos, pacíficos, para caracterizá-la. Mas qual é o ambiente que, dentro do Congresso Nacional, que o senhor conhece, não quero dizer que o senhor represente, mas o senhor bem conhece, para esse tipo de análise, para se efetivar, por exemplo, medidas que levem ao enxugamento dos gastos? Guto, foi bom você mencionar a campanha eleitoral, né? Ficou claro para todos nós que acompanhamos a campanha eleitoral que parecia um crime de lesa pátria algum candidato dizer que ia cortar ou controlar algum tipo de gasto, né? No dia seguinte era alvejado e apedrejado pela campanha do adversário. O que nós precisamos é criar instituições no país que trabalhem nesse sentido, né? Há uma experiência muito interessante surgindo em vários países europeus, alguns da América Latina, como o Chile, que são as chamadas instituições fiscais independentes. O que é isso? É uma espécie de cão de guarda da gestão pública, né? Essas instituições, elas fazem, por exemplo, elas têm uma interface com a imprensa, com a sociedade, né? Elas funcionam como um alter ego, um fiscal da ação do poder público. Então, quando, por exemplo, o Ministério da Fazenda manda para o Congresso um orçamento dizendo que a expectativa é de que a receita vai crescer 10%, essa instituição já fez as suas contas e fala, olha, não, nas minhas contas ela vai crescer 5%. De onde vocês tiraram esses outros 5%? E aí abre-se um debate com a sociedade, né? Essa instituição, por exemplo, vai fazer avaliação de impacto de políticas públicas junto com as universidades, com o Tribunal de Contas da União, e dizer a política A funciona e gera benefícios maiores do que os seus custos, mas a B e a C não funcionam. O que a gente vai fazer com isso? Não é? Essa entidade ela pode, por exemplo, vigiar os padrões contábeis
que o governo está usando para evitar que o governo use contabilidade criativa para esconder déficit e esconder dívida. Então, é uma espécie de cão de guarda das contas públicas, né? Que a gente poderia começar a debater como fazer isso no país, de forma eficiente, para também não criar uma instituição que vai ser capturada por interesses políticos. Não é simples criar esse tipo de instituição, mas é uma tendência internacional que tem dado bons resultados em vários países. Flávio. Exatamente, nós tivemos agora, Marcos, um projeto junto com o governo britânico, visitando uma instituição dessa lá na Inglaterra, e num dos documentos que nós estamos preparando, não nos 42, ele vai ser um dos novos a serem somados aos 42, nós vimos com propostas nessa linha. Nós temos que criar mecanismos independentes de verificação, de accountability do que o que o governo está fazendo, certo? Da forma e sendo independente desde a elaboração do orçamento, como você bem mencionou aqui, quais são as metas, se é crível o crescimento de receita, se ele acompanha o desempenho da economia, até, de fato, aos resultados efetivos da aplicação dos recursos. Eu acho que essa é um avanço em termos de aplicação de recursos públicos, desde a elaboração do orçamento até a sua, não só a execução, mas o acompanhamento e fiscalização da execução. Rapidamente, por favor. Mais uma observação. É que é interessante o seguinte, o governo tem investido em novas tecnologias, em novos processos, mas isso não reduz, pelo contrário, quanto mais se investe em novos processos, novas tecnologias, em auditorias documentais e não mais presenciais, cresce também a necessidade de mais trabalhadores, mais servidores públicos. Quer dizer, há um paradoxo aí nessas duas questões. E a curiosidade é que se aumenta permanentemente o quadro de pessoal, mas eles nunca estão naqueles serviços essenciais à atividade do setor privado. Licenciamento ambiental, por exemplo. A CNI, no seu trabalho, demonstrou que leva 28 meses para uma licença ambiental ser concedida. Onde é que estão os servidores desta área, se cada vez cresce mais o número de servidor público? Muito bem. Quero convidá-los a observarem e escolherem as questões sobre tributação e federação que constarão agora do nosso telão, nesse nosso terceiro bloco de perguntas. Vamos ver. As alternativas serão projetadas agora. Lá está. O que fazer para equacionar os problemas relativos à guerra fiscal do ICMS entre Estados e reduzir a insegurança das empresas para suas decisões de investimento? Alternativa B, como atrair e dar segurança aos Estados para uma reforma tributária que contemple mudanças de ICMS. Alternativa C, que medidas de curto prazo podem ser tomadas para a redução dos custos da burocracia para as empresas decorrentes da complexidade da estrutura tributária. Essa é uma agenda de cada ente da federação ou precisa ser tratada de modo conjunto e federativo. Lá vem o nosso reloginho de 30 segundos e os senhores poderão votar a partir da projeção do tempo. Vamos lá. Valendo. Mais 10 segundos. E a pergunta escolhida foi: alternativa C. Quais medidas de curto prazo podem ser tomadas para a redução dos custos da burocracia para as empresas, que decorrem da complexidade dos tributos? É uma agenda para cada ente da federação ou precisa ser tratada de modo conjunto, tão conjunto quanto federativo? Essa eu passo para o nosso Flávio Castelo Branco. Bem, essa é uma resposta um pouco complexa. Na verdade, para começar, evidentemente não tem uma medida que vá solucionar o problema da burocracia. O que nós precisamos é ter uma cultura anti-burocracia. E aí essa cultura anti-burocracia tem que estar permeada nos diversos entes da federação, nos diversos instituições, nos diversos organismos públicos. Burocracia, para o indivíduo comum, é chateação, é fila. Para a empresa é custo direto, né? Tempo de espera de uma licença ambiental, como mencionou aqui, o custo de cumprir com as obrigações
exigidas pelas secretarias de Receita, ou pela federal, estadual, etc. Então, você precisa mudar essa cultura. Primeiro que, muitas das vezes, os próprios organismos, na sua autopreservação, justificam a sua burocracia. Os sistemas, principalmente computacionais, avançarem, muitas das vezes as empresas são obrigadas a reportar a mesma informação para mais de um órgão público, ou federal, ou estadual, né, em tempos diferentes, em formulários diferentes, em formas diferentes, e tudo isso, obviamente, recai sobre custos das empresas. E temos que tomar cuidado, porque, por exemplo, mais recentemente, mesmo com a informatização, que deveria, ao contrário, abolir determinadas práticas e sistematizar de uma forma única, muito das mudanças recentes, tipo social, termina sendo no sentido de exigir mais e mais informações das empresas, porque é mais fácil armazenar essas informações, você começa a exigir informação das empresas. Então, é uma questão cultural, acho, que precisa mudar, no sentido de que não se pode colocar no ombro das empresas exigências que não lhe sejam pertinentes ao seu processo produtivo e à sua função. Tá? Então, não é propriamente o que fazer em termos de uma medida, é mudar a cultura, mudar a visão de ser, a filosofia do que deve ser exigido em termos de empresa, em termos de burocracia, quer seja de natureza tributária, quer seja de relações de trabalho, ambiental, e, principalmente, evitar essa multiplicidade de exigências sobre a mesma informação que vem de vários níveis de governo ou dentro do mesmo nível de governo para órgãos diferentes. Senhor Glauco, quem é que dá o primeiro passo nesse sentido? Quem precisa dar o primeiro passo? É o governo, né? Recentemente, a BMW inaugurou em Santa Catarina a sua fábrica. E na apresentação do diretor da fábrica no país, ele mostrou num quadro que eles precisaram de mais de 100 licenças dos 3 órgãos públicos para poder iniciar a operação da sua indústria, né? Então, o que está acontecendo no país? A burocracia está sendo tão voraz que parece que é uma nova forma que o governo encontrou agora de estatizar o setor privado. Porque o setor privado não pode realizar nenhuma nova atividade sem pedir autorização ao governo. Uma expansão, um novo produto, tudo, uma nova embalagem, tudo tem que passar pelo governo. O governo já é sócio dos resultados, e mesmo que não haja resultado da empresa, do desempenho da empresa, e agora o governo também está passando a ser sócio pela sujeição que está fazendo do setor privado ao setor público pela autorizações e licenças que o setor público é obrigado a pedir para que possa iniciar ou expandir uma atividade. Realmente a burocracia hoje está sufocando o setor privado. Nós fizemos uma pesquisa junto aos industriais de Santa Catarina para formar a Carta da Indústria, que discutimos com os candidatos ao governo do Estado, e perguntamos ao industrial, qual, na visão do industrial, são os maiores entraves a um crescimento melhor e maior do Estado. Em primeiro lugar, veio a falta de trabalhadores qualificados, em segundo lugar, veio a burocracia. Até uns anos atrás, isso não pesava, não estava na pauta de preocupação do industrial. Hoje, na opinião do industrial catarinense, é o segundo maior entrave ao crescimento e uma melhoria na atividade industrial no Estado. Senhor Marcos, a gente ouve os senhores aqui e, uma vez mais, vai ficando claro que os problemas são conhecidos, os entraves estão diagnosticados, como o Glauco faz menção, a necessidade é premente, já vem sendo discriminada, diagnosticada e analisada durante muito tempo. Só que, não sei se os senhores concordam comigo, a sensação que eu fico é de que não vai acontecer nunca, no sentido da reforma tributária. É isso mesmo? Essa questão da burocracia ela é interessante, porque ela
parece alguma coisa aparentemente simples de resolver, né? Um formulário a mais que estão me pedindo, por que estão me pedindo 2 licenças, 3 licenças, né? Talvez não seja tão simples assim, né? É bom lembrar que nós já tivemos até um Ministério da Desburocratização, né? Criou-se mais burocracia para acabar com a burocracia, né? Além dessas questões que foram levantadas aqui, ressalto o que o Flávio falou, né, de que a própria burocracia cria uma função para si mesmo e para se manter, né, a gente tem outras causas mais profundas. É preciso lembrar que a justiça no Brasil funciona muito mal. Então, como a justiça funciona mal, cada agente econômico, seja ele governo ou setor privado, procura se precaver de modo a não ter que ir à justiça. Então, ele pede antecipadamente que a pessoa que vai transacionar com ele comprove antecipadamente que é honesta, que ele não vai precisar colocar essa pessoa na justiça depois, porque se ele for para a justiça vai ser um inferno. Pior que a burocracia é a justiça, não é? Então, é um fenômeno difícil de acontecer. E eu acho que isso só vai mudar, e aí, mais uma vez, eu louvo uma parte significativa do documento da CNI, isso só vai mudar com transparência, mostrando para as pessoas quanto a gente paga de imposto. Por exemplo, mudando a alíquota de cálculo do imposto por dentro para uma alíquota por fora, né? Obrigando, a partir daí, obrigando a colocar na nota fiscal quanto se paga de imposto, não é? É claro que há sempre algumas medidas marginais e adicionais que a gente pode ir avançando para reduzir burocracia, através de informatização, né? Através de unificação e nacionalização dos procedimentos, né? Mas a transparência, colocar a luz do sol sobre quanto os brasileiros pagam de imposto e quem paga imposto, isso é fundamental para criar dentro da sociedade, fazer o governo responder a isso. Na próxima campanha eleitoral, não só perguntar quanto você vai gastar a meu favor, né, mas também perguntar quanto você vai cobrar menos de imposto do que eu estou pagando hoje. Claro. Eu queria chamar a atenção que, na verdade, essa questão da burocracia, ela está muito associada com a carga tributária que a empresa, no final das contas, sofre. Porque todos se mede, aí, pelos dados da Receita Federal ou de outros vários, a carga tributária, aquela recolhida para os cofres públicos, certo? Aquela que a empresa pagou via a guia do imposto. O problema é que o custo da tributação para a empresa é, além desse custo, o custo que ela tem de arcar com as exigências de comprovação, né? Os custos de conformidade com a legislação, e esses não são baixos, né? Para uma empresa grande, é um grande escritório tributário de contabilidade, para uma empresa menor é a contratação do escritório, isso tudo termina impactando o custo de produção e a competitividade dos nossos produtos. Quer dizer, a redução da burocracia sobre as empresas, sobre a atividade produtiva, ela tem um impacto potencial bastante significativo em termos de competitividade. Só para complementar aqui, um desses 42 tomos de propostas que a CNI apresentou para os candidatos em maio passado, diz respeito exatamente a propostas tópicas de redução de burocracia, eliminação de guias, superposição. Algumas delas ficam por conta da resistência corporativa dos organismos, outras por conta mesmo da leniência, a exigência está lá, não serve mais para nada, mas continua sendo feita. E outras porque, com a tecnologia nova, eu posso pedir mais e mais sempre. Para as empresas é muito mais fácil pedir do que anteriormente, né? Nós precisamos mudar, por isso que eu digo, mudar, ter uma mentalidade nova em relação à burocracia. Muito bem, senhor Glauco, nós temos uns minutinhos a mais para as considerações finais dos senhores. Okay. Por favor. Primeiro, no caso da burocracia, o Woody Allen tem uma frase muito apropriada. Ele diz que o burocrata existe para transformar a solução num problema. Então, essa é a função do burocrata. Mas, em relação à questão da tributação, os tributos são tão antigos quanto a civilização, né? Há mais de 5.000 anos aí que há textos que mencionam a questão da tributação e, sobretudo, leis que tratam de reduzir a opressão dos coletores de tributos sobre os contribuintes, né? Isso é uma questão antiga que vem resistindo
as transformações modernas pelas quais passa a sociedade. Mas, no caso do Brasil, nós temos que reconhecer que não é mais possível conviver com um sistema tributário tão complexo quanto o nosso e tão caro quanto o nosso. Quer dizer, o Estado tem que reduzir o seu tamanho para deixar de pressionar o setor privado a transferir recursos que são melhor aplicados em atividades produtivas para o governo. Senhor Marcos Mendes, brevemente, por favor. Bom, para não ficar aqui com uma pecha de pessimista, né, eu queria dar uma mensagem otimista de que no Congresso hoje algumas matérias interessantes estão sendo votadas, né? Está sendo votada a convalidação dos incentivos passados dados no âmbito da chamada guerra fiscal, né, que é uma iniciativa para tentar botar uma pedra no passado e planejar corretamente o que vai ser feito para frente, né, acabar com a unanimidade no CONFAS, o que vai reforçar, vai dar poder de decisão ao CONFAS, e o CONFAS revitalizado vai poder exercer a sua função de unificador da legislação, unificador de procedimentos, de redução de burocracia, né? Está correndo também, em paralelo, uma resolução para reduzir as alíquotas interestaduais do ICMS, o que indica um caminho de longo prazo da tributação para o princípio do destino, que, mais uma vez, reduz distorções e guerra fiscal, né? E um outro projeto de formação de um fundo de desenvolvimento regional e compensação de perdas dos estados que perderem com a guerra fiscal. Se isso for bem coordenado e caminhar junto, pode ser que a gente esteja aí com um embrião da tão desejada reforma fiscal e que venha a ocorrer ao longo de 5, 10 anos, né? Mas sempre com um olhar vigilante da sociedade para evitar desvios e adaptações que não sejam do interesse da maioria da população. Eu acho que a CNI e a indústria como um todo tem um papel fundamental em se manter vigilante e ver como é que esse processo está caminhando. Obrigado. Flávio, por favor. Bem, nós levantamos na CNI mais de cerca de 20 anos uma sondagem com as empresas industriais, perguntando aí trimestralmente qual o principal problema da empresa. Nesses anos todos, a tributação segue como o principal problema, talvez uma ou duas vezes não foi o principal problema das empresas industriais. Ou seja, ele é um fator limitativo do crescimento das empresas, portanto, da produção, a irracionalidade do sistema, o peso, a oneração que isso causa no custo final dos produtos e, portanto, no preço e na competitividade. Eu acho que toda mudança que deve ser feita deve ser com essa visão de reduzir o impacto sobre a competitividade, quer dizer, do preço e, portanto, melhorar a competitividade. E, seguindo aqui um pouco o Marcos, talvez nesse ambiente de mais dificuldade que a gente está entrando aqui agora, talvez isso seja o momento de reflexão de mudança do sistema, já que nós não fizemos isso no tempo da bonança, quando crescemos mais e talvez fosse mais fácil acomodar os custos de mudança no sistema tributário. Mas se não fizemos no momento de facilidade, vamos ter que talvez fazer no momento de mais dificuldade. Da crise, talvez a oportunidade. Eu agradeço ao Glauco Corte, agradeço ao Marcos Mendes, agradeço a Flávio Castelo Branco, aos senhores todos que participaram comigo e conosco dessa etapa. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias, que vai dar continuidade aos nossos trabalhos. Muito obrigado.